Nessa primeira videoaula, falaremos sobre a teoria das cores. Nós temos aqui na figura a experiência realizada pelo próprio Isaac Newton. Tá? Newton pegou a luz do Sol, que é uma luz branca, e fez essa luz atravessar um prisma de vidro. E ele percebeu que do outro lado, essa luz branca ela se decompunha num total de 7 cores: o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Isso quer dizer que a luz branca ela é uma mistura de 7 cores e, portanto, ela é uma luz policromática. Se você pegar cada corzinha dessa e se você fizer atravessar um outro prisma, você vai perceber que essa luz ela não pode mais ser decomposta. Isso quer dizer que cada corzinha dessa ela é uma cor simples, ela é uma cor pura e, portanto, não pode mais ser decomposta. Tá? É claro que isso aqui é uma figura artística e nessa figura você percebe que há uma separação, né? Uma linha limítrofe entre uma cor e outra. É claro que na prática isso não condiz com a verdade. A mudança de cada cor para outra ela é feita de forma tão gradativa que você nem se apercebe quando você sai de uma cor e entra na outra. E nessa mudança gradativa, nós temos aí milhares de matizes. Tá? Um outro detalhe fundamental aqui é entender o seguinte, observe. De todas essas cores, qual delas possui a maior velocidade? Bom, essa pergunta, na verdade, ela é uma pegadinha, porque no ar atmosférico, todas essas cores, elas apresentam exatamente a mesma velocidade, que é a velocidade da luz. Né? É o 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Agora, se a pergunta ela é refeita, se ele pergunta o seguinte, dentro do vidro, qual dessas cores é aquela que apresenta a maior velocidade? Veja, no ar atmosférico, todas elas possuem a mesma velocidade, mas dentro do vidro, as velocidades elas serão diferentes. Você percebe que o vermelho ele é uma cor que é a cor que sofre o menor desvio. Isso acontece porque dentro do vidro, o vermelho é a cor que possui a maior velocidade. O violeta ela é a cor que sofre o menor desvio, né? Desculpa, o maior desvio. Pelo fato de ser a cor que sofre o maior desvio, isso quer dizer que o violeta dentro do vidro é aquela cor que possui a menor velocidade. A pergunta é, a gente consegue fazer o inverso? Quer dizer, a gente consegue pegar essas 7 cores e misturar essas 7 cores e produzir o branco? Bom, a resposta é afirmativa. Na verdade, você pode fazê-lo de duas maneiras diferentes. Primeira, basta você pegar um outro prisma e colocar esse prisma do lado do primeiro, mas detalhe, como você quer o processo inverso, esse segundo prisma ele deve ser invertido em relação ao primeiro. E se você fizer essas 7 cores atravessar esse outro prisma, detalhe, invertido em relação ao primeiro, então quer dizer que do outro lado você consegue produzir a luz branca. Tá? Mas existe um outro experimento que foi um experimento realizado pelo próprio Newton. Se você pega um disco e se você divide esse disco em 7 setores, se em cada setor você pinta com uma cor do espectro eletromagnético, o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, e ao girar esse disco, você percebe que esse disco se tornará branco. Ou seja, existe uma velocidade angular crítica que, ao ser atingida essa velocidade, você passa a ter a sensação de ver um disco branco. Para produzir a cor branca, você não precisa necessariamente das 7 cores. Basta você usar a seguinte regra. O vermelho, o alaranjado e o amarelo, eles fazem parte de uma única família, que é a família do vermelho. E, portanto, os 3 podem ser representados pelo vermelho. Se você pega o azul, o anil e o violeta, essas 3 cores,
elas representam a família do azul e, portanto, podem ser representadas pela cor azul. Então, você tem a família do vermelho, que é representado pelo vermelho, a família do azul, que é representado pelo azul, e o verde. E com isso você tem o chamado sistema RGB. R, red, vermelho, G, green, verde, B, blue, azul. O que você percebe nessa figura é que quando você combina as três cores primárias, o vermelho, o verde e o azul, olha o que você produz aqui no centro, a cor branca, tá? Mas existem as chamadas cores complementares. Se você pega o vermelho e mistura com o verde, você produz o amarelo. Se você pega o vermelho e mistura com o azul, você produz essa cor bem aqui, ó, chamada de púrpura ou magenta. Se você pega a cor verde e combina com a cor azul, tu vais produzir essa cor bem aqui, olha, que é o chamado ciano. A cor de um corpo depende do tipo de luz que ele reflete difusamente. Ou seja, a reflexão ela é um processo seletivo. Quando se diz que a reflexão ela é seletiva, quer-se dizer que um corpo ele só reflete luz que lhe é de sua cor. Por exemplo, se um corpo é vermelho, ele só reflete a luz vermelha, o resto ele absorve. Se um corpo é azul, ele só reflete a cor azul, o resto ele absorve. O branco reflete todas as cores e o negro absorve todas as cores. Mais um exemplo. Nós temos aqui uma superfície vermelha. Isso quer dizer que ela só reflete a luz vermelha. Se eu incidir luz vermelha nesse corpo vermelho, ele vai refletir a luz vermelha. Qual é a cor que chega no meu olho? Vermelho. Então, portanto, eu o vejo vermelho. Se eu incidir nesse corpo vermelho luz branca, ora, a luz branca é formada de 7 cores. Das 7 cores, esse corpo absorve 6 e reflete o vermelho. Qual é a cor que chega no meu olho? Vermelho. Então, portanto, eu o vejo vermelho. Se eu incidir nesse corpo vermelho luz azul, esse corpo vermelho reflete o azul? Não, ele absorve. Se ele absorve, tem luz no meu olho? Não. Então, portanto, eu o vejo negro.